Agora vamos falar do julgamento do processo administrativo disciplinar, do chamado PAD, do RJU. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Então já houve o relatório e agora vai ser efetuado a decisão. Então, a autoridade julgadora tem 20 dias, contado do recebimento do processo, para proferir a sua decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Então, se houver uma pena de advertência e uma pena de demissão, então caberá à autoridade que pode aplicar a pena da demissão, que é a pena mais grave, julgar o processo. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 141, que são Presidente da República, Presidente das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e Procurador-Geral da República. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária às provas dos autos. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Então, se ocorrer um vício que não pode ser sanado, então a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra hierarquia superior vai declarar sua nulidade total ou parcial, dependendo do caso, e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Então, se o julgamento for ocorrer fora do prazo legal, isso não implica que vai anular o processo, não. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 142, parágrafo 2º, que diz: os prazos de prescrição da lei penal aplicam-se às infrações capituladas como crime. A autoridade julgadora que der causa a essa prescrição, ela será responsabilizada na forma do capítulo 4º, do título 4º, que é o capítulo das responsabilidades. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Então, se a infração tiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Então, se o servidor estiver respondendo a processo disciplinar, ele não pode ser exonerado a pedido e nem pode ser aposentado voluntariamente.
até que conclua o processo e seja cumprida a pena. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1, do artigo 34, que é aquele do estágio probatório, quando não é atendida a satisfação, quando não atendida as condições do estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Serão assegurados transporte e diárias 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. E também será assegurado o transporte de diárias aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.